Parabéns. Logo após essa palestra, sorteio para as 10 casas legislativas. Só vai conseguir receber o prêmio quem tiver o representante aqui. Tá? E mais camisetas, porque foram eles que patrocinaram, então vocês vão ter uma dinâmica aqui que vão receber bastante camisetas. Então, fiquem. Rumo ao Parlamento do Futuro, utilizando tecnologia aliada à gestão, com Erickson Cantão, formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduado em projetos pela Fundação Getúlio Vargas, certificado PMP desde 2003. Possui mais de 25 anos de experiência em gestão estratégica e projetos, com implantação da cultura em gestão de projetos em vários órgãos, com destaque para o CNI, IEL e Norte Energia. Atuou ativamente na capacitação e consultoria em gestão estratégica nas 26 unidades da Federação e do Distrito Federal. Foi responsável pela idealização do BRISC, software destinado à gestão estratégica, portfólios, programas, projetos e processos, utilizado por instituições como CNI, SESI, SENAI, IEL, Norte Energia, Prefeitura de Belo Horizonte, SESCOP e Senado Federal também, entre outras. Atualmente, criou o aplicativo focado em gestão ágil da estratégia e projetos que utiliza técnicas modernas como OKR, Kanban e Canvas. Quero convidar aqui o Erickson. Obrigada, Erickson. Muito obrigada. Fica à vontade. Aqui. Como que passa esse passador aqui? Que eu sou desorganizada, eu vou atrapalhar em vez de ajudar. Isso tudo de camiseta para sortear depois? Caramba! Boa tarde a todos. Agradecer aí, né, pelo convite da gente estar participando aqui com a nossa palestra. A Alzira já me apresentou, né? Eu até fiquei surpreso com o tempo de experiência, né? A gente vê que a gente está ficando velho, né? Mais de 30 anos já de experiência, eu nem sabia disso. Nem lembrava, na verdade, né? Bom, eu vou falar para vocês, eu vou conversar com vocês aqui um pouco sobre a questão do Parlamento do Futuro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia voltada para a gestão, que a gente pode estar utilizando aí para a gente formar o nosso parlamento no futuro, tá? Bom, primeiramente, falar um pouquinho aqui sobre o papel do parlamento na sociedade e seus desafios, né? Falar o papel não precisa, né? Porque vocês todos já são de casa. Então, o parlamento é um dos pilares do sistema democrático, fiscalizador do executivo, representante dos interesses da população. Bom, do ponto de vista de gestão, a gente tudo que eu mencionar aqui, gente, é muito voltado para o ponto de vista de gestão. Obviamente, há outros papéis, há outros desafios, mas tudo que a gente disser aqui vai estar mais focado na parte de tecnologia e gestão para parlamento, tá? E a gente tem aí alguns desafios, né? Velocidade das transformações sociais, avanços tecnológicos, demandas crescentes da população. São alguns dos desafios aí que valem não só para parlamento em si, mas para o executivo, vale também para as empresas, seja ela de que tamanho for. Então, a gente tem que estar sempre aí se adequando às necessidades dos nossos clientes, digamos assim, né? E o que a gente precisa enfrentar para a gente poder modernizar, para poder se adaptar melhor às mudanças, né? Adaptar a velocidade dessas transformações sociais e atender as expectativas dos nossos clientes, que no caso de vocês é a sociedade, tá? Bom, como que a tecnologia ela pode ser aliada na gestão do parlamento? Primeiramente, no aprimoramento da eficiência, transparência e tomada de decisão. E aqui, mais uma vez, né, como eu mencionei, a gente está focando em alguns aspectos apenas, e a gente tem aí algumas ferramentas, digamos assim, que a gente tem que ficar de olho para poder ajudar nessa nossa jornada, para que a gente possa aí ter a tecnologia de fato como aliado, né? Análise de dados,
Então, a gente tem várias soluções, várias ferramentas hoje em dia, né, vários métodos para a gente poder analisar dados. Ou seja, hoje, questão de espaço de armazenamento, ele já não é mais uma barreira. A gente tem muitas soluções, né, muitas técnicas baseadas em análise de dados que vão permitir que a gente tenha ali um conjunto maior de informações para facilitar aí a tomada de decisão, né? A questão da colaboração, que é muito importante, aqui eu digo colaboração / comunicação, né, como o Tadeu mencionou na palestra anterior, a questão da comunicação, quão ela é importante. No ponto de vista de gestão, para quem tem, para vocês mesmos, né, que fazem parte do parlamento, porque tem empresas, sabe que os grandes problemas que a gente tem na gestão são vinculados à comunicação. Então, a gente precisa estar atento a isso, dotando a nossa instituição de tecnologias que possam auxiliar aí na colaboração. Automação de processos, muito importante também para qualquer tipo de instituição, seja ela pública ou privada, ou seja uma instituição mais política como a de vocês, para que a gente possa aí ter tempo, para a gente possa, digamos assim, automatizar aquelas ações que são rotineiras, para a gente ter mais tempo de ouvir a sociedade, de focar no cidadão como um todo, né? A inteligência artificial, que está vindo forte aí, né? Tem várias aplicações. O Tadeu, na palestra anterior, citou aí algumas utilidades da inteligência artificial. Hoje em dia a gente tem o ChatGPT. Todo mundo aqui conhece o ChatGPT, gente? O ChatGPT, né, do ponto de vista de gestão, ela é uma ferramenta que até assusta a gente, né? Então, ela hoje auxilia na análise de riscos, na identificação de melhores projetos, no atendimento de uma maneira geral, ou seja, são ferramentas que a gente precisa estar atento aí para que a gente possa explorar e aí poder utilizar, né, no nosso dia a dia para poder atender melhor o cidadão e alcançar nossos objetivos. Bom, então vou falar um pouquinho aqui sobre os 3 pilares aí da gestão, que tem a ver também com a tecnologia, né? Falar primeiramente aqui sobre a questão da gestão estratégica, sobre algumas dores que existem em relação à nossa gestão estratégica. Essas dores aqui, elas existem não só para... a gente está mencionando aqui o parlamento em si, mas vale para qualquer tipo de instituição. As dores são as mesmas, né? Então, geralmente, quando... toda instituição, quase toda instituição, ela trabalha, ela faz seu planejamento estratégico. Algumas delas contratam excelentes consultorias que fazem ali um plano estratégico. Esse plano acaba ficando no papel, tá? Então, assim, a gente prega na parede, né? Coloca ali um mapa estratégico ou um mapa de OKR, e ele fica no papel e a gente não consegue executar por alguns motivos, né? A estratégia descolada do tático e operacional. Então, a gente às vezes vislumbra ali um conjunto de metas, uns objetivos para serem alcançados, mas isso não, a nossa instituição não dá conta de executar o plano tático e operacional para que a gente possa alcançar os nossos objetivos estratégicos. E a falta de clareza sobre a evolução dos planos, né? Então, aqui, aquela questão da comunicação, mais uma vez, ela impacta bastante aí no alcance dos nossos objetivos também, né? Quando a gente fala da estratégia. E aqui falar um pouquinho sobre o caso do Senado Federal, né? Que ela tem uma estratégia utilizando o OKR. O OKR é uma metodologia mais nova, que ela é focada em que a gente chama de objetivos e resultados-chave. Digamos assim, é um método ágil para a gestão da estratégia, né? Que vem sendo muito utilizada, e foi utilizada em empresas como Google, como Intel. Então, ela é uma metodologia muito simples, muito fácil de ser, digamos assim, fácil assim, né? É simples de ser executada, né? Mas o alcance dos objetivos não tem muita relação com a facilidade do uso em si. Eles precisavam também fazer uma gestão integrada do PDTI, né? Que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. E as reuniões de análise estratégica, elas passaram a ocorrer no software, ou seja, uma demanda que eles passaram, não, está passando, né? A gente está no processo de implantação, mas o plano Diretor de Tecnologia da Informação, todo o plano, todos os projetos, a gente conseguiu colocar num
num prazo relativamente curto. A gente colocou os processos também do Senado dentro da solução e preparamos toda a ferramenta para que as reuniões de análise estratégica elas possam ocorrer dentro já da ferramenta, sem a necessidade de ficar correndo atrás de dados, de indicadores. A quantidade de indicadores e projetos do Senado é muito grande, né? Um conjunto muito grande de projetos. São mais de 180 projetos, são mais de 75 OKS, são 76, se eu não me engano. Então, todo mês, para poder fazer a reunião da análise estratégica, você tem que correr atrás das pessoas responsáveis, você tem que pegar as informações, transformar aquilo no Excel, transformar isso num PowerPoint. E agora não, tudo integrado, clica no botão e já começa a reunião, já pegando os dados em tempo real, né? Em relação aos projetos, quais são as principais dores que a gente tem aí? A gente falou primeiro da estratégia, agora falar um pouquinho sobre a questão de projetos, né? Faz parte também da nossa gestão. Projetos executados fora do prazo ou com custos excedentes. Isso aqui é quase que uma regra hoje em dia, né? Dificilmente a gente tem projetos aí que são executados dentro de um prazo estabelecido e com aquele custo também e com a qualidade que se exige. Projetos bem executados, mas que não agregam valor. Então, assim, corres, né? Vamos fazer projetos, o projeto, às vezes, acontece com excelência, você consegue entregar aquilo que o projeto propõe, mas não era aquilo que a instituição precisa, né? Então, você tem que ter mecanismos para poder identificar quais são os melhores projetos a serem executados, né? Recursos subutilizados ou sobrecarregados também é uma coisa muito comum, muito corriqueira, né? Para quem trabalha com instituições que trabalham com projetos, ter aí recursos que podem estar sendo pouco utilizados e outros aí sobrecarregados, né? E dando alguns problemas aí em relação a pessoas, né? Prefeitura de Belo Horizonte também é uma outra instituição que apostou aí na parte de gestão, de automação da gestão, né, da instituição. Lá foi feita toda a integração do PPAG, né, do PDTI, aos projetos, demandas. Eles têm todo um fluxo de demandas automatizados dentro da solução. Então, qualquer demanda que surge lá da Prefeitura de Belo Horizonte, seja para fazer a aquisição de equipamento ou contratar alguma pessoa, passa por um fluxo totalmente automatizado, né? Que é analisado depois por um comitê formado por nove secretários, e a demanda só é aprovada e colocada em orçamento depois que passa por todo esse processo e é aprovada por esse comitê, né? Análise, seleção e balanceamento, eles fazem lá por quê? Porque antes eles tinham uma dificuldade que era escolher quais projetos iriam compor o plano estratégico do ano seguinte. Aí cada secretário puxava a sua, digamos assim, a sardinha para a sua lata, né? Aí foi adotado um processo, né, o processo de gestão, onde são definidos critérios, esses critérios são objetivos, você faz a solicitação, verifica-se o quão aderente cada projeto ou cada demanda está em relação a esses critérios, é gerada uma pontuação, e aqueles projetos que têm a melhor pontuação que são escolhidos para rodar no próximo ano. Aí os secretários agora eles não podem, digamos assim, reclamar da seleção que é feita, porque elas são feitas agora por critérios objetivos, né? Em relação à gestão de processos, o que é muito comum, né? Metodologias e processos engessados, uma comunicação ineficiente e a falta de visibilidade de se saber onde que está cada um dos processos em instituições principalmente instituições de grande porte, né? Vou dar um exemplo aqui agora do nosso cliente, do nosso cliente, que é a Norte Energia. A Norte Energia é responsável pela construção da usina de Belo Monte, né? Eles são clientes nossos desde 2011, tá? Eles tinham alguns desafios que era o seguinte: logo que começou, né, a Norte Energia, ela tinha que fazer a gestão da usina de Belo Monte, contrataram um RP muito grande, e eles precisavam ter respostas rápidas, né? E para a implantação desse RP, o mínimo que eles conseguiam de tempo é 2 anos. Há 2 anos a obra estaria quase pronta, né?
Então, eles tinham que atender muitos órgãos reguladores, muitos processos a serem rodados, muitas contratações. Então, a Norte Energia ela tinha a obrigação de contratar todas as empresas da região e eram mais de 500 obras rodando ao mesmo tempo. E teria que contratar fornecedores diversos, eram mais de 500 fornecedores para quase mais de 500 obras também. Então, havia uma dificuldade muito grande de identificar onde estava cada processo dentro da instituição. Tá? Então, com o trabalho de gestão que foi feito, eles conseguiram colocar os processos dentro de uma única solução, saber onde está cada um deles e assim poder dar resposta aos órgãos reguladores, às prefeituras que eram os principais interessados na época lá da construção da usina de Belo Monte. Né? Bom, e como a solução integrada de gestão pode ajudar os parlamentos, né, na gestão? Aqui eu estou, mais uma vez, né, citando o parlamento, mas vale para qualquer tipo de instituição. Né? É importante a execução da estratégia, integrando, né, tudo que se faz, ou seja, aquela menção que a gente fez ali em relação a você ter estratégia e não ter o tático e o operacional alinhados, você resolve tendo uma solução que integra tudo isso. Né? Ter a gestão completa de iniciativas, desde a ideia até o encerramento. Né? Então, isso é muito comum também. Instituições que não têm o processo bem definido ou que não têm esse processo, não têm essa gestão bem implantada. Né? Mudou-se, por exemplo, o responsável por um projeto, era uma dificuldade muito grande se você não tem tudo em um local bem centralizado, com o histórico de tudo que aconteceu. Então, uma solução integrada que tenha a identificação de tudo que aconteceu em cada um dos projetos, desde a sua concepção até o seu provável encerramento, é muito importante. Né? Mudou um gerente, mudou uma pessoa responsável, você simplesmente coloca ele como novo responsável daquele projeto e ele já tem um histórico de tudo que aconteceu. Né? Opção para fazer análise, seleção e balanceamento de portfólios, né? Aquele caso que a gente mencionou lá da Prefeitura de Belo Horizonte, para que você possa fazer o projeto certo, aquele projeto que precisa ser feito mesmo, de acordo com os seus objetivos. A otimização no uso dos recursos, para que você possa entender bem quais são os recursos que você tem, quais são as capacidades que você tem para poder trabalhar nos seus projetos, não só na gestão, mas na parte de execução também dos projetos, é muito importante, que aí você vai poder identificar quem é que está subutilizado, quem é que está superalocado e fazer o devido trabalho de gestão, para poder otimizar os seus recursos. Automatização das metodologias de gestão. Então, aquela questão que a gente mencionou, né, de metodologias engessadas, que eu não consigo mudar e que precisa, enfim, um esforço muito grande para poder fazer qualquer tipo de mudança. Você precisa eliminar esse risco utilizando aí uma parte de automatização das metodologias. Né? Ela precisa ser flexível. Eu posso mudar os processos, eu posso mudar as pessoas, ou eu posso mudar os papéis a qualquer momento. Né? Então, isso é importante que você tenha essa liberdade, essa facilidade para mudar. Né? A questão da gestão de projetos em si. Hoje em dia, a gente tem a metodologia para gestão tradicional, onde a gente utiliza cronograma, onde a gente utiliza estrutura analítica de projetos, né, para quem conhece aí. Mas hoje em dia também a gente precisa disponibilizar mecanismos para gestão ágil de projetos. Ou seja, eu quero utilizar um quadro, um Kanban, eu não quero usar um cronograma. Eu não tenho um cronograma, é um projeto de inovação, que eu não tenho ainda a certeza como é que vai ser as entregas, como é que eu vou executar essas entregas, né, por meio de cronograma. Então, tem que ter a possibilidade aí de disponibilizar mecanismos alternativos, né, mecanismo ágil, ou mesmo fazer um híbrido disso. Utilizar a parte ali de cronograma, utilizar a parte de gestão ágil também. Tá? Bom, e aí, o BRISC, né, os casos que a gente citou ali, que ferramenta é essa, né, que ferramenta mágica que faz tudo isso que a gente mencionou. O BRISC é a nossa solução integrada, né, que ela permite fazer gestão estratégica de portfólios e projetos. Tá? Passando aqui. Então, ele permite que você trabalhe metas estratégicas,
Então, essas metas elas podem ser desdobradas e acompanhadas em painéis, elas podem ser a gente tem uma opção para poder fazer georreferenciamento dentro da ferramenta, para poder identificar, por exemplo, em que regiões você está atingindo as suas metas ou não, que região que tem mais risco, que região que tem projetos sendo executados ou não, tá? Então, ela tem essa possibilidade. Gestão de indicadores. Então, dentro do BRISC, você pode cadastrar, né, quais são os seus indicadores. Esses indicadores também são dinâmicos, não há necessidade de ter ali indicadores já pré-definidos, né? Você consegue fazer o cadastramento dos seus indicadores, definir dados, utilizar indicador como fonte de outros indicadores. A gente tem opções também para poder fazer integração com sistemas externos e assim alimentar esses indicadores de forma mais automáticas. A parte de gestão de riscos, também a gente tem um mecanismo bem interessante para poder trabalhar com os riscos estratégicos. Então, a partir do momento que você define qual que é a sua estratégia, quais são os objetivos, você também consegue identificar quais riscos podem impactar no alcance dos seus objetivos. E aí ter aí uma solução onde você pode cadastrar seus riscos, fazer acompanhamento, trabalhar esses riscos em reuniões, montar planos de ação, fazer análise qualitativa e quantitativa. Tudo de uma forma muito simples, viu, gente? Com uma interface bem amigável. Então, assim, é uma solução bem interessante para quem precisa também trabalhar com gestão de riscos aí na instituição. É um módulo de reuniões, que é aquele que a gente mencionou, né, que a gente está implantando no Senado Federal e vai trazer um ganho enorme, né, para eles, né, tanto do ponto de vista de economia de tempo, como clareza de informação, agilidade para poder fazer reunião a qualquer tempo. Então, você tem um local onde a gente define quais são os slides da reunião, quais são os assuntos, e esses assuntos eles são buscados diretamente da base do BRISC. Então, eu monto ali o meu slide e, por exemplo, eu posso dizer que eu quero analisar um objetivo tal que não está sendo alcançado, ou um projeto que está abaixo do esperado, ou fazer uma análise financeira da instituição. Então, você monta os slides dentro da própria ferramenta e ela apresenta tudo como se fossem slides mesmo do PowerPoint, onde você vai poder colocar deliberações, cadastrar tarefas e depois já sair com a ata da reunião pronta e já enviar para os participantes, tá? Então, é um mecanismo muito bacana, muito legal mesmo, que as instituições, né, os nossos clientes adoram. A gente tem um mecanismo também de criação de relatórios dinâmicos. Então, o BRISC ele vem ali com um conjunto pequeno de relatórios já cadastrados, né, pequeno entre aspas, mas não há limites. Então, você pode criar novos relatórios, você pode criar um relatório do tipo tabela, ou um relatório do tipo tabela dinâmica, ou um modelinho mais formatado, no estilo PDF, ou fazer um painel, um dashboard e tratar como relatório. Então, há a possibilidade do próprio cliente criar os seus relatórios aí e ter uma visualização bem bacana das informações, com filtros, agrupamentos, ordenação, exportação para Excel, para CSV. Enfim, ele é uma ferramenta muito bacana também. E, aliada à parte de integração com outros sistemas, que a gente permite também que se possa integrar com outros softwares, você consegue, inclusive, explorar, criar relatórios que, às vezes, você não tem em outro sistema que você integra com o BRISC, né? Que é o que acontece com alguns clientes nossos. A parte de gestão de portfólios, né? Então, a gente consegue atender todas as boas práticas de gestão do mercado, tá? E a gente utiliza também as melhores ferramentas, né? Então, temos ali estrutura analítica de projetos, cronograma, relatórios de status, análise de valor agregado. Então, assim, você consegue fazer uma gestão mais simples ou para aqueles que querem utilizar mesmo as melhores práticas na íntegra, a gente tem também essas opções dentro da solução, né? Tudo de uma forma integrada. Como eu mencionei anteriormente também, a liberdade de poder utilizar métodos ágeis, tradicionais ou híbridos, né? Então, tem clientes nossos que utilizam
utilizam um cronograma para poder fazer a aprovação das entregas, mas a execução ela é feita utilizando a metodologia ágil, utilizando um Kanban. Tá? Então, isso é um conjunto de funcionalidades muito interessante também que os clientes gostam muito, por ter essa liberdade de escolher qual é a metodologia que ele vai utilizar para poder fazer a gestão. A parte de automação de processos. O nosso mecanismo de automação de processo ele é muito simples, né? Porque às vezes a gente fala, fazer automatização de processo, para quem já trabalhou com outras ferramentas, às vezes pode ficar assustado, né? Falar, não, mas tem isso aí, mas é muito complexo. Não, muito simples. A gente consegue definir, criar as etapas dentro da solução, quais são os papéis que vão acessar, quais as notificações, caminho alternativo, paralelismo, enfim, todas as necessidades que você geralmente tem para poder fazer uma automação de processo, você consegue fazer aqui dentro do Brisk. Tá? E os clientes acabam utilizando para muitas coisas, não só para a parte de gestão de projetos. Então, eu quero colocar aqui um fluxo para solicitação de viagem, ou um fluxo para, sei lá, para solicitação de Uber, né? Enfim, você consegue colocar aí uma série de processos aqui dentro, mesmo que não estejam diretamente relacionados à gestão estratégica de projetos. Tá? Metodologia Kanban, né? Para poder fazer atualização de tarefas. Então, você tem ali, você entra e já visualiza todas as suas tarefas, o que você tem a fazer, que está em andamento, que está concluído, pode identificar o que está em atraso ou não, e uma vez que você fez a tarefa, basta arrastar, né, entre os quadros ali, que ele vai fazer a comunicação, que ele já vai fazer a atualização onde tem que fazer, né, se for um projeto, ele vai atualizar o projeto, se for um plano de ação da estratégia, ele já vai fazer a atualização, tudo de uma forma muito rápida e simples também. Tá? Criação de painéis, tá? Dashboards, você cria os painéis dentro da própria ferramenta, sem a necessidade de utilizar ferramentas externas, né, como Power BI, Cognos, Business Objects, ou seja, e tão simples quanto o Power BI. Tá? Então, para quem conhece aí o Power BI, você consegue criar dentro do Brisk os seus painéis, colocar esses painéis para visualização dentro de projetos, para visualização dentro da estratégia de uma forma muito simples. Também armazenamento de documentos, né, para trabalhar com projetos. Então, você cria pastas, você tem controle de acesso, controle de versões de documentos. Tá? Então, aliado com a parte de fluxos, né, de workflow, você consegue criar ferramentas bastante poderosas ali rapidamente. Tá? Aqui uma lista, né, dos nossos principais clientes. Então, são alguns que a gente já mencionou aqui. Tá? Outra usina hidrelétrica, Telespires, Polícia Rodoviária Federal, já foi nosso cliente, não é mais, mas já foi, Detran, Tribunal de Justiça do Ceará, Hostos, né, que é a Universidade da Cidade de Nova York, que a gente começou a fazer esse trabalho lá antes da pandemia. São alguns dos nossos clientes aí. Bom, pessoal, era isso. Queria apresentar para vocês aí, né, de uma maneira geral, o nosso produto, falar um pouquinho sobre tecnologias. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Tá? Não? Então, agradeço a todos e agora passo a palavra aqui para a Alzira para dar continuidade aí. Dúvidas, perguntas, sugestões? Muito obrigada, Alex. Vou te convidar para ficar aqui com a gente no palco. Nós vamos aqui agora, o pessoal do staff vai trazer algumas camisetas. A gente fazer um sorteio bem dinâmico aqui. Tá? Vamos fazer o sorteio também agora do prêmio da Brisk, das 10 câmaras, né, que vão convidar aqui o Sérgio, das 10 câmaras que vão ganhar esse presente da Brisk, os 10 representantes aqui, para que faça a análise. Vou pedir o Sérgio para explicar rapidamente como que vai funcionar, como ele explicou ontem.
Vamos sortear os 2 kits também. O kit da Brisk, você sabe onde está? Não, é com ela. Pode explicar para eles mas como vai funcionar, por favor? Gente, tudo bem? Só para reforçar, né, o que eu falei ontem. Parabéns, Alex. Nós vamos sortear 10 casas legislativas que estejam aqui presentes para receberem uma consultoria especializada, cujo produto vai ser um relatório de análise das 3 principais disciplinas do BRISC, ou seja, estratégia, projetos e processos. Então, a gente vai analisar a casa de vocês e entregar um relatório, tá, tanto com o que nós entendemos da casa de vocês, é uma análise realmente bem detalhada, quanto algumas sugestões de melhoria ou sugestões de ações que vocês devam tomar, na nossa visão, para que haja um aumento, um incremento da maturidade da casa. Tá? Dentro dessas 10 casas, após essa análise, nós vamos eleger uma das 10 casas para receber 1 ano de licenciamento gratuito do BRISC. Tá? Como é que é composto esse licenciamento? São 43 licenças de BRISC, entre os 4 tipos de licença que a gente tem, são 3 de administrador, 2 de projetos, 10 de projetos, 10 de estratégia e 20 básicos. Então, com esse conjunto de licenças, vocês conseguem administrar uma casa média, tá, com bastante tranquilidade. Então, o licenciamento por 12 meses, suporte, garantia por 12 meses, o treinamento para cada uma desses tipos de licença, que são treinamentos específicos, um treinamento para cada tipo de licença e uma consultoria inicial básica, tem um escopo que eu não lembro, são alguns projetos e iniciativas que a gente vai ajudar a fazer a 4 mãos, se vocês colocarem, e com o treinamento vocês conseguem terminar de fazer o trabalho dentro da própria ferramenta. Então, vocês vão receber toda a ajuda necessária para utilizar a ferramenta durante 1 ano. É isso. Prêmiozaço, né? Prêmiozão. As câmaras que receberem isso, pode ficar com o microfone, que o pessoal... Vamos colocar aí a numeração, as cadeiras, para a gente fazer. Só pode um sorteado de cada câmara, por óbvio. Primeiro, vamos sortear aqui 2 kits da Brisk. D32. Eu tirei para eles observarem o que é, fica mais bonitinho. Olha, Bruno, lá da Paraíba, Assembleia. Já tirei aqui da embalagem para você mostrar, para a gente ser mais rápido. E1. Cadê o E1? Canequinha bem bacana, Moleskine e caneta. Mais um kit. E25 agora. E2. E2. O E tá o azar, então. Olha, Amanda. Tá. Homem-Aranha, quem é o Homem-Aranha? Gente, vamos olhar para o lado, ver se o coleguinha está aí, olha. O Homem-Aranha acabou de chegar aqui todo trajado, Dengitec. Vamos sortear agora as 10 casas legislativas. E logo em seguida a gente vai fazer o sorteio desse monte de camiseta aqui. Pode seguir direto, já levanta a mão. Se for repetida, vamos passar para a próxima. Né? Não tem como uma casa... O D7 está por aí? D7. Olha, gente, é sério? É D7 mesmo que saiu? Não foi marmelada. Olha aqui, é o vereador da minha casa legislativa. Não foi marmelada. Sim, então é seu. Não, é Tá, D7, então, D7 que saiu. Desse... Esse é outro. Esse aqui já é outro. Saiu D7. 7, número 7, 07.
Então, vamos de novo. Começa de novo. Vamos lá. Abortou, começa de novo. B24. 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 Antes, B15. Não pode trocar dessa vez, tá? B15. B15. não, para aqui. Só fazer um adendo, assim, as pessoas que forem sendo sorteadas, a gente não vai colher agora o nome, mas ali no stand, vocês, por favor, passem no stand para colher todos os dados da casa, o nome de vocês, contato, e-mail, que a gente vai ter que entrar em contato oficialmente com a casa, né? Esse trabalho ele não pode ser feito de maneira não profissional. A gente tem que fazer um contato oficial com a casa, né? Então a gente precisa de todos os dados para isso acontecer. Se for da mesma casa legislativa, passa a vez, tá? Porque é um prêmio Beleza. só. Pode ir indo. Então, eu vou chamar logo os 9 restantes. Vai Vamos lá. chamando. O próximo é o C30. C30. Se não tiver o C30, C6. C30, C6. C6 saiu aí? Não? Aê, olha, o chapéu da sorte. Pode subir aqui, faltam 7. A30. 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 Não tiver, eu vou chamar no próximo. Tem que gritar, viu? Senão Tem vai que chamar o gritar. próximo. A11. A11. Próximo. Tô sorteando. G26. G26. Próximo. F6. F6. Peraí. Vai rodando. C, número 19. C19. Não. B10. B10. B, número 10. B10. Pode rodar aí direto. G35. G35. Peraí que eu vou aumentar aqui. Mais um. Vou jogar 5 de uma vez. Pode vir. G35? Vamos lá. Não, então vai. G26. G26. D1. D1, dado 1. E12. E12, tem o E12 aí? E12. A29. A29. E para finalizar, F11. Tá perdido aí? F11. Tá faltando, teve cadeira vazia. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 5. Pode Mais rodar um sorteio direto. de 5. C13. C13. Tem um C13. Se já tiver da câmera, vamos de novo. F14. F14, tem? F14. Opa. A2. A número 2. Acho que já tinha ido, né? Não tem ninguém. Aê. Tem o A2? Vamos lá. B6. B6 e dado B6. 5. Dado 5, alguém? Não, não. Quem dá mais? Fechou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos sortear mais 5 de uma vez. Só um. Então vamos lá. D16. D16. Ninguém? Então vamos pro próximo. F15. F15. No. B4. B4. C31. É isso? C31. E E15. Não, não, não. C31 E15. De novo, de novo. Né? E15 é a mesma câmera, pode trocar. F6. C31 também, tá saindo as mesmas Vamos câmeras. lá. F6. Já foi. A29. A29. C10. C10. Bora! Fechou, fechou? Tá Mais um. faltando. B14. B14. Não, não. H7. Já é repetido. H7. Mais um. D12. D12. Dado 12. Aê, fechamos. Fechou, fechou, fechou? Quem está com o microfone? Sérgio quer perguntar a eles nome e nome da Câmara. Então, gente, só para repetir, parece que tem gente que foi sorteada e não sabe exatamente o que ganhou, tá? Então, de cara, né, as 10 câmaras já ganharam uma consultoria especializada com um relatório de avaliação e análise
que vai dar para vocês o grau de maturidade em estratégia, projetos e processos. Então, esse relatório vocês já ganharam. Dentro desses 10, depois do relatório, a gente vai ajudar vocês e vamos analisar os relatórios e escolher uma delas, um de vocês, para ganhar 1 ano de BRISC, tá? 1 ano de licenciamento. Então, vou... Gilson, São Francisco do Guaporé, Rondônia. Você faz o aí, eu faço aqui para a gente acelerar. Ó. Faz um aí e um aqui. Hamilton, presidente da Câmara de Telêmaco Borba, Paraná. Presidente da Câmara, Paraná. Éder, vice-presidente da Câmara de Fênix, Paraná. Mário Sérgio, diretor de tecnologia da Assembleia do Rio Grande do Norte. Laiane, jornalista da Câmara de Vereadores de Pato Branco, Paraná. Pablo, analista de TI da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Sandra, assessora parlamentar de Araporã, Câmara Municipal de Araporã, Minas Gerais. Viviana, jornalista da Câmara de Manhumirim, Minas Gerais. Estou representando o presidente, estava aqui, mas ele não estava se sentindo bem, precisou ir. Tá? Juliano, técnico de TI da Câmara Municipal de Patinga, Minas Gerais. Antero, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Grão-Mogol, Minas Gerais. Dá um parabéns aí a todos. Então, parabéns a todos. Né? Só lembrando para todos vocês passarem no stand da BRISC, que está lá fora, para deixar os dados de vocês. Vou tirar foto, né? E agradecer, gente, imensamente, né? A BRISC, vai ter fotos, o fotógrafo está aqui se preparando. Agradecer imensamente a BRISC. Vai ter que juntar, né? Vamos juntar, senão, por ter patrocinado esse evento, com as camisetas e também com essa premiação. Incalculável esse valor, ao meu ver. Obrigado, e a Câmara gente. que tiver a capacidade técnica, né, operacional, como eles vão avaliar, para ganhar esse presente, depois vai voltar no próximo Engitec para fazer um painel. E agora vamos sortear aqui as camisetas. Fica aqui para a gente sortear essas camisetas, Sérgio, para ser... como assim, Homem-Aranha? Homem-Aranha não, Homem-Aranha está roubando as camisetas, gente! Que isso? Que isso? Não! Homem-Aranha, gentil, Homem-Aranha daqui! Pega, caiu, pega ali, ó! Pega aí! Caiu, Homem-Aranha! Homem-Aranha está desorganizando! Vai, Sérgio! Pode jogar! Vai, Sérgio, aí, ó! Joga, Sérgio, vai! Aqui! Do lado de cá, ó, Sérgio, aqui, ó! Vamos jogar caixa vazia também! Tem nada! Obrigada, Sérgio! Tamo junto, depois aí volta pra gente mostrar pessoas, tá bom? Gente, esse Homem-Aranha, não, eu não quero mais esse Homem-Aranha do Engitec, ele está desorganizando tudo. Papel da Amanda.